E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 32 minutos e a Bolsa de Valores de São Paulo voltou para um território negativo após um dia em que estava dando sinais positivos. Agora a queda é, nesse momento, de 0,22%, como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Analógica, 119.622 pontos para o principal índice da B3. E para comentar a situação no mercado nesta quinta-feira também, o corte, da taxa básica de juros que o Banco Central decidiu ontem. Vamos chamar a Cristiane Mancini, mestre economista pela PUC de São Paulo. Muito boa tarde, Cristiane, sempre um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Olá, boa tarde, um prazer estar com vocês novamente. Cristiane, ontem o BC surpreendeu alguns, né, especialmente não tanto pelo corte, pela dimensão do corte, mas tanto porque o presidente do Banco Central votou junto aos novos diretores nomeados pelo governo, e o corte foi de 0,50 pontos base. Qual que é a sua opinião sobre esse corte e os efeitos que esta redução na Selic pode ter na economia brasileira? Bom, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos além da redução da taxa básica de juros no Brasil. Com a entrada do Galípolo e do Aquino, algumas condutas foram modificadas e que, no meu parecer, são bastante positivas. O Galípolo chega com uma imagem mais próxima à população brasileira, menos formal, até fazendo algumas brincadeiras em relação a que as atas do Copom, a decisão do Copom pelo corte ou pela estabilidade ou ainda pela alta da taxa de juros chega a ser como uma Copa do Mundo para a região da Faria Lima, em que todos debatem e fazem as suas interpretações de texto. E, além disso, também, mais por parte do Aquino, uma diminuição do conservadorismo do Banco Central, em que há a possibilidade dessa queda. A questão da queda ocorrida ontem, ela pode simbolizar um movimento para quedas sucessivas da taxa de juros, mas ainda assim é bastante cedo fazer essa perspectiva, essa projeção. Então, há um recebimento dessa queda de forma positiva. No entanto, a queda da taxa de juros deve ser por períodos sucessivos para que a gente consiga verificar alguma positividade na economia brasileira. Perfeito. Isabela. Eu queria uma análise sua. Quais são os cenários prováveis aí em relação agora a essa taxa de juros, né? Não só o resultado de ontem, mas também as projeções de uma queda ainda maior nas próximas reuniões. Como é que você vê o cenário, principalmente nas empresas que são mais afetadas aí com a queda de juros, né? Setor de varejo, setor de construção? Bom, é um bom questionamento. Até como foi mencionado anteriormente, que eu concordo absolutamente, a queda da taxa de juros, para que nós percebamos um efeito de fato na economia e nos setores, precisamos que haja essa queda sucessiva, como eu mencionei. E existem alguns indicadores econômicos que nos trazem ainda um pessimismo em relação à economia, o que induz a possibilidade dessas consecutivas reduções da taxa de juros. Então, até para mencionar, por exemplo, nós verificamos no mês de maio uma inflação de 3,94%, enquanto em junho já percebemos uma redução como 3,16%. No entanto, ainda isso não é sentido no bolso das famílias brasileiras. As famílias brasileiras se encontram absolutamente endividadas, em que o endividamento das famílias brasileiras chega a 78,46%,
e o maior endividamento é por parte do cartão de crédito, que a maior parte das famílias utilizam como uma segunda renda. Outro ponto também a chamar a atenção é que ainda há uma expectativa dos setores e do empresariado ainda aquém do que nós consideramos uma média. Então, a média seria em torno de 50 pontos e nós verificamos em julho, que é o último dado divulgado, em 47,80. Então, ainda não atingiu nem a média, o que significa nem otimista, nem pessimista. Então, ainda não há, quando nós falamos de confiança, ainda não há aquele sentimento positivo em realizar investimentos, em contratação de mão de obra ou em renovação de maquinário. Então, por enquanto, construção civil, indústria automobilística, indústria têxtil, principalmente, que são de bens, digamos, não primários, ainda esse crescimento não é sustentável e também não é estável. Pois é, né? Mas agora, então, falando no cenário justamente pouco estável e também bastante complicado, juntando esse cenário também a perspectiva das contas públicas que vão fechar o ano com um déficit primário monstruoso de 115 bilhões de reais, o primeiro semestre já foi de 48,9 bilhões de reais. Uma injeção de dinheiro público na economia que o governo quer aumentar também no ano que vem, que pode fechar com outro déficit de, se não me engano, 130 bilhões de reais. Você não acha que tem o risco de aumentar, de voltar a ter uma alta da inflação e com juros em queda essa situação poderia piorar ainda mais? Sim, infelizmente ainda existe esse risco, justamente por conta dessa razão o Banco Central tem sido bastante, de forma, como eu posso dizer, de forma a sustentar que essa queda seja de fato concreta e que seja bem sucedida. Ainda existem algumas ações governamentais pouco compreendidas, como a reforma tributária, como a arrecadação, como você mencionou. Existe a possibilidade de aumento de alguns impostos, inclusive no próximo ano, o que torna as previsões um pouco incertas até o momento. Mas, de fato, existe esse risco. No entanto, é possível mensurar e colocar que não há o risco de uma hiperinflação, por exemplo, como é posso dizer, um receio extremamente grande pelo histórico do Brasil. Claro, claro. Neide Martins. Cristiane, prazer estar falando contigo. Desde essa linha até da pergunta do Carlos, falando com relação ao fiscal, como você bem trouxe ali, a questão do Galípolo, já tendo o voto e trazendo uma comunicação também junto com o mercado. A falta, pelo menos, a gente não teve acesso ainda ali à ata, mas quando a gente teve acesso ontem a esse aumento, repercussão no mercado, sem mencionar a questão fiscal, que é uma preocupação, como o Carlos trouxe, com relação à inflação. Qual que é a visão, assim? Porque antes, até a manutenção da taxa em 13,75 era muito batida ali pela questão fiscal. Ainda não temos uma aprovação ali, já foi para a Câmara, para o Senado, agora volta para a Câmara com relação ao teto de gastos. Então, a gente já teve um resultado referente ao primeiro semestre bem preocupante. E nós vimos isso acontecer no governo Dilma, onde acabou desencadeando ali até o impeachment dela e uma crise sem precedentes. Qual que é a leitura assim, que vocês fazem desse corte de 50, que até que o mercado já tinha uma perspectiva, uma ala dessa queda de 50 base points, mas que não houve nenhuma menção à questão fiscal. Isso traz uma preocupação adicional? Como que é a leitura de vocês? Será se o Banco Central vai deixar de olhar esse ponto para novos cortes? Porque o corte, o mercado, como eu já mencionei, já tinha uma perspectiva, mas acho que a menção seria válida, né, para reforçar ainda mais a importância dessa queda. Um prazer também falar com você. Mencionando essa parte fiscal que é de extrema importância,
Existe o compromisso do Banco Central em relação à lei de responsabilidade fiscal e garantir que a lei seja de fato cumprida. No entanto, ainda percebemos uma conduta um pouco tardia, posso dizer, desse novo governo em relação a alguns pontos econômicos. Então, de fato, existe uma preocupação, sim, em relação ao controle, de fato, das finanças públicas e, consequentemente, da inflação. E isso se repercute negativamente até sob as expectativas e a confiabilidade da economia brasileira em relação ao capital estrangeiro e em relação ao investimento estrangeiro. Tivemos uma boa notícia na semana passada, que ocorreu o aumento da nota de crédito do Brasil. No entanto, essa nota ela é sempre recalculada. Então, se o Banco Central não cumprir com as metas elaboradas, obviamente, essa nota vai ser reduzida. E um dos pontos extremamente importantes é a questão de responsabilidade fiscal e, obviamente, em relação à inflação. Então, existem, sim, algumas lacunas em relação de fato, a concretização dos resultados prometidos e almejados, mas existe o risco em relação ao capital estrangeiro também. Pois é, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Cristiane, muito obrigado por sua participação. Cristiane Mancini, economista, mestre economista pela PUC de São Paulo. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde. Muito obrigado. É. Vamos continuando então o nosso noticiário, 16 horas e 44 minutos. Vamos dar uma olhada, Isa, como está o mercado aqui no Brasil e lá fora. Temos mais 15 minutinhos de pregão. Ibovespa continua em queda e está afundando ainda mais, 0,23% de queda para Ibovespa, 119.622 pontos. A Via cai 6,73%, a Melius 6,04%, a Magalu 4,80%, a Dexco sobe 5,03%, a PetroRio 4,31%, a Suzano 3,70% de alta. O dólar por sua vez está ganhando espaço nesse momento, 1,79%, R$ 4,89. Isa, bolsas lá fora como estão e também o petróleo prestes a fechar, né? Bolsas de Nova York são de lá.